e a gente fazendo conta pro dia que vai chegar. Muito boa noite, queridas amigas, muito boa noite, queridos amigos da Cotter TV. Hoje é dia 29 de novembro de 2021, uma segunda-feira, e esse é o Resistência em Debate, programa produzido aqui na Cotter TV e retransmitido por uma série de canais, uma rede de canais parceiros, canais amigos e progressistas, como o grande canal Resistentes, o canal Inteligência Acima da Mídia, canal Rádio Navarro, canal A Favela Não Se Cala, canal Letra Selvagem em TV, canal JDD Jogo de Damas, o grande canal Linha 743 do Leonardo Stoppa. Também estão chegando, vamos ter em breve mais um canal na rede, que é o canal AI Drummond, do Fernando Drummond. Muito interessante também, obrigado Drummond, que está entrando na rede aqui também. Também estamos em várias fanpages, como inclusive a grande fanpage blog da Dilma, a quem agradecemos e pedimos para nós e para todos aqui o apoio de vocês com uma assinatura aí do canal, um like, e quem puder também passear nos canais aí para, né, porque essa união aí faz toda a diferença. Como é segunda-feira, nós temos aqui sempre a presença estimada do Crisanto. Tudo bem, Crisanto? Como é que está você, apesar dos pesares? Salve, olá a todos os canais que nos acompanham, todo o nosso público da Cotter TV e dos demais canais. Eu estou muito bem, porque a gente vai continuar a conversa com o Paulo Pinheiro Machado, professor Paulo Pinheiro Machado, da UFSC, que a gente comentava agora há pouco, foi um grande sucesso de visualizações aí do nosso canal, e que é realmente um debate muito legal mesmo, e que falta ser feito mais no Brasil, né? Debate sobre as nossas tradições de luta no campo. Então, para ajudar a entrevistar o professor Paulo Bearzotti, filho. Tudo bem, Paulo? Como é que está você, apesar dos pesares? Oi, Salve, tudo bem? Uma alegria estar com você. Boa noite a todas e todos. Boa noite, Crisanto. E compartilhe também da alegria de nós, mais uma vez, falarmos com o professor Paulo Pinheiro Machado. Vamos trazer, então, nossa estrela da noite, professor Paulo Pinheiro Machado, professor titular de História da Universidade Federal de Santa Catarina. Boa noite, professor. Como está o senhor, apesar dos pesares? Boa noite, Salve. Boa noite, Crisanto. Boa noite, Paulo. Apesar dos pesares, né? Eu pessoalmente estou bem, né? Espero que vocês também, e nossas ouvintes e nossos ouvintes também, né? Então, agradeço pelo novo convite, pela continuação da conversa, né? Vamos lá. Legal. Vamos em frente aqui, então. Bom, o professor é autor do livro Lideranças do Contestado, né? Que já vamos apresentando aqui, editado pela Unicamp. E, dentre nós aqui, quem fez uma leitura mais acurada, está mais preparado para tratar do assunto, é o Paulo Bearzotti. Então, deixa eu pedir para o Paulo fazer a primeira pergunta aqui para o professor. Legal, Salve. Olha, de fato, não é a minha área de formação, de especialização, mas eu acho um livro super legal, Lideranças do Contestado. É realmente um livro que eu li, estou relendo, inclusive, né? E recomendo, assim, com todo entusiasmo, uma pesquisa muito detalhada, uma análise bastante abrangente desse fenômeno tão importante que é a Guerra do Contestado, um marco na luta popular do Brasil como um todo, daqui do Sul em especial, mas com repercussões gerais. Para quem está nos acompanhando, essa é, digamos, a segunda parte. Nós fizemos, acho que 6 semanas atrás, professor, se não me engano, a primeira parte, Guerra do Contestado, né, com Paulo Pinheiro Machado, e não terminamos o conflito, seja pela extensão que ele tem, seja pela extensão dos conhecimentos do professor Paulo. Então, nessa segunda parte, então quem não acompanhou, quem não teve a oportunidade, pode assistir, né, pelo YouTube, a primeira parte da entrevista e que nós vamos continuar. Nós terminamos no momento... houve a morte do monge José Maria, houve a volta do conflito, e nós estávamos ali começando, creio, o ano de 1914, né, professor? Que é quando o conflito, acho que vai se generalizando, adquirindo mais peso militar. Vamos continuar, então, contando essa história. Isso.
Então, continuando, né, a nossa conversa, né, eu acho que é importante lembrar, né, que o ano de 14 ele tem duas partes muito importantes, né? A primeira parte do ano de 1914 é quando os sertanejos ainda estão em pequenas concentrações, pequenas para médias, já crescendo cada vez mais, né? Cada concentração dessas, como eu já falei na primeira parte, vai se chamar uma vila muito especial, que eles vão dar um nome de Cidade Santa, né? Que há toda uma organização e uma invenção sertaneja, né? Nessa vida comunitária, né? Eles vão criar normas de conduta, vão criar instituições, vão criar comandos, rotinas, né? Dentro dessas cidades santas, né? Então, assim, a gente tem um primeiro momento onde eles estão sempre indo para regiões mais remotas e fugindo ao assédio das autoridades policiais, né? Primeiro de Santa Catarina, depois do Paraná e depois, já início de 14, da Polícia de Santa Catarina junto com o Exército, né? Então, a gente viu, né, o ataque ao 2º Taquarussu, que aconteceu em fevereiro de 14, que não foi propriamente um combate, foi um massacre. A cidade foi cercada e foi bombardeada, né, por morteiro e varrida por metralhadoras, né? Depois é organizado o reduto antes mesmo do ataque a Taquarussu, os sertanejos estavam organizando um novo reduto, que era Caraguatá, mais ao norte de Taquarussu, numa região de matas e de montanhas um pouco mais fechadas, né? E ali em Caraguatá há uma nova expedição do Exército, são 900 soldados, junto Exército junto com a polícia, né? Mas só do Exército eram 700, né? E que são flagrosamente derrotados, né? na entrada de Caraguatá, né? Caraguatá vai formar Os revoltosos ganham essa segunda batalha. Ganham, né? Eles derrotam as forças, né, oficiais, né? Certo. Então, e até ganham uma auréola de invencibilidade, né? Porque aquilo que tinha acontecido em Taquarussu, para os sertanejos, não tinha sido um combate, porque Taquarussu, quando foi atacada, estava só habitada por mulheres, crianças e velhos, né? Os homens tinham saído para construir Caraguatá, né? Perfeito. Então, quando o Exército chega em Caraguatá, essas forças militares são um baque para o Exército, né? A derrota em Caraguatá, né? Ali, o que houve é que eles foram atraídos por alguns grupos de sertanejos que levavam eles para emboscadas no meio da mata, né? Vários outros caboclos atuavam como clavineiros em cima dos pés de araucária, né? E iam como snipers, né? Iam abatendo os soldados, né? E outros até tinham um grupo que se vestiu de mulher, né? Um grupo de homens que se vestiu de mulher, atraiu uma parte da tropa para uma outra emboscada, né? Enquanto isso, um outro grupo de cavalaria sertaneja cercou a tropa do Exército e atacou o Hospital de Sangue, na retaguarda. Então, assim, foi um caos completo, né? Era mula correndo com munição para um lado, para o outro, né? Equipamento de guerra sendo abandonado, né? E uma debandada geral dos militares. Uma estratégia incrível. Uma estratégia de guerrilha, né? Um grupo mais aguerrido de soldados tentou enfrentar os sertanejos, mas eles ficaram presos num local que é um espinheiro de Inhapindaí, né? Que era realmente um monte de espinhos em arbustos, né? E ficaram ali sendo assediados pelos sertanejos que entraram com arma branca, né? Com um facão, e eles ali tentando improvisar a baioneta em cima, né? Para ir para o combate corpo a corpo, né? Que era a luta mais nobre dos pares de França, né? Que era aquele grupo de elite dos sertanejos. Então, isso foi só um episódio, né? Mas que foi muito emblemático, né? Essa batalha aconteceu em 9 de março de 1914. Né? Aí os militares recolhem ali a tropa, né? Dispersa, e uma outra unidade do Exército chega 1 mês e meio depois, que é uma forte unidade, são 1.500 soldados vindos do Rio Grande do Sul, com um veterano da Guerra de Canudos, que é o general Mesquita, né? O general Mesquita vem até com uma equipe de filmagem, né? Eles fazem um filme dessa campanha do Mesquita,
Esse filme passa nos cinemas de Porto Alegre no ano seguinte, mas se perdeu, né? A gente não... Tem vários pesquisadores que saíram atrás desse documento, né? É noticiado nos jornais que o filme da expedição Mesquita passa nos cinemas de Porto Alegre, mas não se recuperou, né? Também tinha um material meio que ainda para classificar na Cinemateca Brasileira que pegou fogo esse ano, né? Então, a gente não sabe, né, se estava lá ou não, né? Mas o fato é que houve um filme, né? Seria mais um registro, acho que importante, né? Porque os registros fotográficos que a gente tem no Contestado são muito poucos, são da maioria de um fotógrafo sueco que vivia na região de Três Barras, onde é a madeireira norte-americana, né, da Lambert, que é uma subsidiária da Estrada de Ferro Brasil Railway, né, da São Paulo Rio Grande. Ele trabalhava para a Estrada de Ferro e, quando chegou a expedição do Exército no segundo semestre, do General Setembrino, ele fotografou para a expedição do Setembrino. Assim como, quando foi a polícia do Paraná, em 1912, e passou por União da Vitória, o Claro Jansson, que é o nome desse fotógrafo, estava lá em União da Vitória e fotografou a passagem da coluna do João Gualberto. E depois fotografou o túmulo do João Gualberto no trem, voltando para Curitiba, né? E aí, em Curitiba, teve toda uma comoção no enterro do João Gualberto e tudo mais, né? Mas, assim, esse primeiro semestre, os sertanejos vão tentar fugir dessas forças oficiais. Em Caraguatá, eles derrotam, mas logo depois eles evacuam Caraguatá por causa de uma epidemia local de tifo. Assim, aconteciam muitas epidemias nas cidades santas. Isso era um problema também, porque era uma população rural que, de uma hora para outra, começou a ter uma vida urbana, e isso impactava em muitas coisas, né, do ponto de vista da saúde pública mesmo, né? Além, claro, da manutenção da guerra e do crescente cerco das forças oficiais, foi dificultando a alimentação, o abastecimento e a saúde dessas pessoas, né? Isso vai crescendo ao longo do ano de 1914, né? Mas eles vão construir novos redutos, como o Caçador Grande, como o Bom Sossego, né, que são redutos já de porte médio para grande, né? E a expedição do General Mesquita vai atuar no Contestado entre maio e junho de 1914, né? E durante esse período, o que o General Mesquita faz, né, é um reconhecimento de Caraguatá, que estava já abandonado, né, e luta contra uma guarda sertaneja. A guarda era uma espécie de mini-reduto, né? Era um ponto adiantado do reduto que servia justamente para vigilância e fortificação, né? Mas, no relatório do General Mesquita, ele achava que era um reduto, né? E algumas guardas até cresceram e se transformaram em redutos. Mas aquela era uma guarda pequena, era a guarda de Santo Antônio, né? E nessa guarda ele conseguiu destruir a guarda, né, que era uma guarnição de 200 sertanejos que estava ali guardando aquele lugar. Então, não era lá muito grande, eles já reuniam mais gente nessa época, né? E ele dá como encerrada a missão, né? Dá como encerrada a missão com uma carta ao ministro da Guerra se queixando da falta de apoio das autoridades locais, né? Inclusive da falta de orçamento e da necessidade de gastar 40% do orçamento com vaquianos civis, que eram coronéis da Guarda Nacional, que eram grandes proprietários da região, que forneciam esses vaquianos, que seriam guias, né, mas que eram também guerreiros, né, eram capangas dos coronéis, dos grandes fazendeiros, como uma tropa civil empregada na repressão aos soldados. Só que, enquanto um soldado, né, ganhava um soldo, né, de 10 mil réis por mês, né, 5 mil réis era uma diária de um vaquiano, né? Então, ele diz, olha, o meu orçamento se foi para sustentar os vaquianos. E o dinheiro nem chegava, muitas vezes, nem chegava no vaquiano. Ficava com os cobrando 10. E aí, no próprio relatório, o General Mesquita, ele diz o seguinte, olha, tem muita politicagem local. Ele usa essa expressão, né? Porque naquela época ainda não existia a expressão coronelismo,
né? Mas já existia o fenômeno, né? O fenômeno já existia. Esse nome coronelismo ele só vai existir no jargão político e nas ciências humanas depois dos anos 30, né? Depois do movimento de 30, surge primeiro na literatura, depois que vai ser empregado, né, nas ciências humanas. Tem o clássico livro do Vitor Nunes Leal, que é de 1947, né, que vai realmente dar um acabamento a esse conceito, né, de coronelismo, mas o fenômeno já existia, né? Hoje em dia existem os dois, mas ninguém liga o nome ao fenômeno, né? Exatamente, né? Continua existindo, né? Muitas vezes até nas regiões urbanas também, né? Então, assim, o fato é que o Mesquita se queixa da exploração dos coronéis e também de comerciantes da estrada de ferro, das diferentes estações da estrada de ferro, né? Que eram... e ele mesmo no relatório diz que os comerciantes que esfolavam, exploravam os caboclos, queriam que a tropa ficasse ali para protegê-los, né? Como se fosse uma guarda individual deles, né? Então, o Mesquita recolhe a tropa, porque não tem mais orçamento também, né? E deixa uma pequena unidade de infantaria para cuidar da linha de trem, da regularização da linha de trem, sob a responsabilidade de um capitão do Exército, que é outro veterano de Canudos também, que é o capitão Matos Costa. Né? Isso, exatamente. A gente tem até uma foto aqui, Salve, do capitão legal. Matos Costa. Bom, quer dizer, se nós não erramos a foto, deixa eu ver aqui, mas... Vamos ver se é ele. É ele mesmo. É ele mesmo. É ele, né? Mesmo. Tem o 16, né? 16 era o número, 16º era o regimento de infantaria. Aqui na gola dele. Chefiava. Né? Exatamente. Né? Então, o Matos Costa ele tinha participado da campanha de Canudos. E muitos militares que participaram da campanha de Canudos tinham essa sombra no passado. Certo? Então, isso foi uma experiência muito traumática para os militares. Né? Ela era mal vista naquele momento, você diria? O que é mal vista, o livro do Euclides da Cunha tinha sido publicado em 1904. Claro. Né? E a repercussão do livro do Euclides ajudou muito, né, a rebaixar aquela visão épica e de heroísmo do Exército em Canudos. Né? Perfeito, inclusive na fase final, né, no massacre final, as degolas e tudo que foi feito. Né? Eu vi a ficha pessoal do Matos Costa, que eles chamam de fé de ofício, né, dos militares. Assim, né? E na fé de ofício ele é elogiado, né, pelo assédio final a Canudos. Né? Ele era daqueles militares que jogavam bananas de dinamite no povoado, gritando Viva a República, né? Achando que os conselheiristas eram uma ameaça à restauração da monarquia no Brasil e tudo mais. Como parte de uma histeria coletiva, né, que foi muito estudado já, o professor Pedro Lima Vasconcelos já deve ter falado sobre isso com vocês. Né? Sim, claro. Então, assim, aquela geração se ressente dessa experiência, né? Se ressente dessa experiência, e o contestado eles vão se defrontar de novo com uma situação semelhante, que é de ter que lutar contra o próprio povo brasileiro. Né? Isso é uma coisa complicada na cabeça do militar. Né? Talvez hoje eles tenham resolvido isso de outra forma, né? Mas naquele tempo esse era um problema. Né? Empregar a tropa contra o próprio povo era um problema grave. Né? Então, assim, não é uma questão fácil, né? Para ser, ainda mais depois da experiência de Canudos. Né? Então, eles sempre se apresentavam como guardiões da ordem, né? E a oficialidade do Exército, isso está bem demonstrado nos estudos do professor Rogério Rosa Rodrigues, né? Que estuda da UDESC, que estuda os militares do contestado. Né? Os militares vão aproveitar o conflito para fazer uma modernização do Exército brasileiro. E, claro, na época do governo Hermes, isso fica facilitado. Né? Tem todo um investimento, né? Nisso, inclusive investimento visual, né? Aquelas fotos do Claro Jansson, né? Vão ser feitas com o Exército sempre bem alinhado, bem fardado, com um aviãozinho, foto. Né? Desculpe o comentário, o senhor se refere ao presidente Marechal Hermes da Fonseca, que era Hermes da Fonseca. O presidente militar na República Velha. Né?
Exatamente, o Hermes da Fonseca que vai governar de 1910 a 14, né? Aí depois dele vem o Venceslau, né? Então, a Guerra do Contestado pega esses dois presidentes, né? Pega o Hermes queria pedir, e depois o Venceslau. Queria pedir aqui, aproveitar a pequena interrupção aqui, eu queria encaixar duas perguntinhas bem rápidas, mas não sem antes ler aqui pelo menos o superchat do Wilson Rezadori, né, que ele fala boa noite, feliz em ver o amigo Paulo dando essa aula. Hoje à tarde assisti a parte 1 e estou pronto para a continuação. Um abraço ao Paulo e aos demais. Muito obrigado, Wilson, pelo superchat, pelo apoio ao canal aqui. E muito obrigado a todo mundo que está mandando mensagem, aqui, todo mundo que está nos acompanhando, que enfim, essa é a razão de a gente estar aqui. E eu queria aproveitar essa pequena interrupção aqui para tentar encaixar duas perguntas. Aqui teve um comentário, deixa eu ver se eu encontro aqui, que alguém fala assim, viva o Santo João Maria, ou algo parecido com isso, deixa eu ver aqui, desculpa, deixa eu procurar. Bom, logo eu encontro, alguém aqui fala assim, né, o Santo João Maria. Eu comentava aqui também no bastidor que na região que eu nasci, em Santa Catarina, que é próxima à região do Contestado, o Adeodato, ele virou também uma figura mítica, né? Então, eu queria pedir um comentário seu a respeito dessa questão, né, dessa mitificação que aconteceu na sequência, né, do conflito, e se em Canudos se matou, se degolou até as mulheres, crianças, não se deixou praticamente ninguém, né, não se deixou sobreviventes em Canudos. Se houve alguma, no caso de Contestado, do Contestado é claro, que é muito diferente, Canudos era uma coisa concentrada, num lugar geograficamente bem estabelecido, o Contestado é uma coisa ampla, que atravessa praticamente 3 estados, mas se houve também essa questão de eliminar os revoltosos. Bom, primeiro um abraço para o Wilson, que legal que ele está acompanhando, né? E um abraço a todos os amigos que estão acompanhando, o Kleber e outros colegas, amigos que estão ali acompanhando, tá? Acabei de dar uma espiada. O Adeodato tem uma história interessante, porque a gente precisa primeiro conhecer o personagem. É verdade. Para entender as fontes que tem sobre ele, certo? Assim, o Adeodato nasceu no Cerrito. O Cerrito é uma região que hoje é um município emancipado, mas na época era um distrito de Lages, no sul do Planalto, né? O pai dele, o velho Manuel Telêmaco Ramos, era capelão de terço no Cerrito, né? Era um daqueles seguidores do monge João Maria, né? E quando o Adeodato era muito novo, tinham 6 a 7 anos de idade, eles migraram do Cerrito para o norte, para a região do interior de Curitibanos. E lá foram trabalhar na fazenda do Neco Pepe, né? O Neco Pepe era um grande fazendeiro, um proprietário, né, que acabou empregando o Teleme e o filho dele, o menino Adeodato, né, e também os outros irmãos do Adeodato, né? Na época da guerra, Adeodato só foi entrar para os redutos bem depois do combate de Caraguatá, certo? No começo, Adeodato não participou nem de Itaquaruçu e nem do combate de Caraguatá. Tudo indica que ele foi para os redutos no segundo semestre do ano de 1914. Né? O que acontece nesse segundo semestre? Então, eu quero falar do Adeodato, mas falar também do contexto da guerra, para a gente pegar esse fio, né? No segundo semestre, os sertanejos param só de se defender, né? Então, eles tentaram se defender em Itaquaruçu, tentaram se defender lá no Irani, em 1912, depois em Itaquaruçu, depois o segundo ataque a Itaquaruçu, depois o ataque a Caraguatá, depois o ataque do general Mesquita à guarda de Santo Antônio. Eles estavam sempre fugindo e se defendendo, fugindo e se defendendo. A partir de julho de 1914, começa uma erupção em todo o Planalto e meio oeste catarinense. É o que a gente chama e considera como uma ofensiva rebelde generalizada. Aí eles já se apresentam como rebeldes mesmo, né? Porque no começo eles não eram rebeldes, eles eram simplesmente
sertanejos que procuravam curas com o monge, depois eram devotos, depois iam atrás da menina Teodora, mas não pensavam em desafiar as forças do governo. Agora, a partir de julho de 14, isso é muito claro. Então, eles vão atacar os principais postos de poder do Planalto, né, do poder coronelístico do Planalto e do poder de Estado, e também os grandes ícones da Estrada de Ferro São Paulo-Rio Grande, incluindo as serrarias da Lamber, né, e as estações da Estrada de Ferro São Paulo-Rio Grande. Então, assim, começa no mês de 14, né, esses ataques vão se multiplicando no Planalto, né, e quem organiza essa expansão é um novo chefe, né, que é um sertanejo jovem até, um antigo tropeiro, lavrador, pequeno agricultor do Vale do Rio Timbó, né, que se chama Francisco Alonso de Souza, né, também chamado de Chiquinho Alonso. Então, Chiquinho Alonso vai ter uma liderança sobre outros comandantes regionais. Mas essa liderança do Chiquinho Alonso, ela é meio que uma liderança quase que confederada, né? Ele é meio que um comandante, mas meio que um coordenador de vários redutos, certo? Ele não tem assim um poder tão forte sobre esses redutos que agora vão crescer, inclusive, para o norte, para a região de divisa com o Paraná, né? Em julho, por exemplo, em Canoinhas estoura o que eles chamam em Canoinhas da Revolução. A Revolução estoura em Canoinhas, né? Com a adesão, ali já tinha forças de um paranaense, o antigo maragato paranaense, que vivia em Santa Catarina, né? E os federalistas têm, né, uma união com essa tradição de João Maria, como nós vimos naquela primeira parte, né, que é o Aleixo Gonçalves de Lima. Ele atuava na região entre Canoinhas e São Bento, né, naquele Planalto Norte catarinense. Tinha a questão de terras com a família Pacheco, que era ligada à política do Paraná, e a família Pacheco essa família Pacheco de Rio Negro vai vender uma parte de suas terras para a Lamber, a madeireira norte-americana. Então, o próprio Aleixo fica com uma questão de terras com os americanos, né, que também, naquela região norte, vão receber como concessão vários quilômetros laterais da estrada de ferro, né, para estabelecimento de colônias, para exploração da madeira e tudo mais, né? Bom, então, assim, o ataque dos sertanejos vai ser as vilas de Itaiópolis, Papanduva, né, e Curitibanos são tomadas, né? Depois, Canoinhas fica sob fuzilaria constante e cerco por 4 meses, entre julho e dezembro de 1914, sendo que a parte alta da cidade, onde hoje tem a igreja de Canoinhas, estava dominada pelos rebeldes que ficavam tiroteando para baixo, né, onde ficavam as forças oficiais. E mesmo a polícia catarinense tinha que entrar em território do Paraná para poder acessar Canoinhas, porque pelo território catarinense já estava todo dominado pelos rebeldes ali, o acesso a Canoinhas, né? Então, assim, um antigo subdelegado, que é o Bonifácio Alves dos Santos, chamado de Bonifácio Papudo, porque tinha um bócio, que é aquela protuberância, né, por falta de iodo, né, e carência de iodo, as pessoas podem desenvolver o bócio, né? Então, o Bonifácio Papudo, ele é um dos chefes. Ele vai levar junto com ele 200 homens. Ele tinha uma unidade dessas para guarnecer Canoinhas. Então, ele passa para o lado rebelde, com 200 homens, né? Um outro que passa para o lado rebelde é o promotor público da cidade, que é um professor e promotor público, é o Tavares, o Antônio Tavares, né? Era um homem letrado, urbano até, mas ele tem divergências profundas com o Major Vieira, que é o chefe político de Canoinhas, que era um ditador, era um tirano, né? E era também um daqueles membros do Partido Republicano que estava se apropriando de ervais nativos da região, né? Impedindo que os sertanejos tirassem a erva mate por conta própria e tal. Então, assim, o Major Vieira vai provocar uma adesão dessas regiões, dessas lideranças do norte, né, como Papudo,
Tavares, Aleixo, né? O irmão do prefeito, né? Chamado Virgulino Vieira, olha só o nome dele, né? Virgulino Vieira, era irmão do Major Vieira, abandona a cidade e vai com a família para o Reduto também, né? Porque o Major Vieira tinha assediado a própria sobrinha, a filha do irmão. Né? Isso era, assim, nessas crises coronelísticas, tanto em canoinhas como em curitibanos, a gente vê também esse poder despótico dos coronéis se transformar em assédio, né? Sobre moças, assim, porque aquelas histórias que o Jorge Amado contava da Bahia não são propriamente invenções da literatura, né? Isso é parte do pacote do coronelismo, né? Então, assim, nessa expansão rebelde, né, o que vai acontecer é que os sertanejos vão começar a recrutar pessoas para dentro dos redutos. E muitas vezes até recrutar compulsoriamente. Porque existe uma disputa da população do Planalto, né, entre o exército, que vai recrutar vaquianos para o seu lado, e os sertanejos, que também vai recrutar gente para o seu lado, né? Então, eles entram nessa disputa e consta que o Adeodato seria uma dessas pessoas que foi levado à força para o reduto. Mas que muitos, tanto como o Adeodato, muitos outros que foram levados à força, acabaram se convencendo de que era uma vida a ser construída, a vida nos redutos. Em pouco tempo, Adeodato era um par de França, que era daquela guarda especial, né, dos sertanejos. E Adeodato estava presente com o Chiquinho Alonso no combate do Rio das Antas, que aconteceu em 1º de novembro de 1914, onde hoje é esse povoado, né, na beira do Rio do Peixe. Tinha uma estação da Estrada de Ferro ali e uma colônia, né, de alemães e ucranianos, uma colônia de imigrantes colocadas pela Estrada de Ferro, Brasil Railway, né? Eles avisam os colonos que eles vão atacar, né, que aquela terra pertencia a eles, que eles queriam de volta, avisam com 1 mês de antecedência. Mas aí os colonos resolvem se armar, né, fortemente, e quando chega o grupo sertanejo, os colonos estavam todos entrincheirados na entrada, e aí abrem a fuzilaria, morre o Chiquinho Alonso, Adeodato fica muito ferido, né? E aí há um processo de 15 dias de paralisação da guerra e dos ataques, porque existe uma disputa política dentro dos redutos. Quem será o novo chefe, né? E aí o Adeodato ele é apoiado por um partido interno, vamos dizer assim, mais radical, tá? Existia um partido mais moderado dentro dos redutos, que era formado pelo velho Eusébio Ferreira dos Santos, o Eusébio, aquele lá de Itaquaruçu, o avô da menina Teodora, né? Certo. Então, o Eusébio queria uma negociação com o governo, né? E um acerto de pacificação, né? Uma saída negociada. Só que a negociação que o governo fez foi uma proclamação do general Setembrino de Carvalho, no final de setembro de 1914, prometendo terras àqueles que se apresentassem, né? Dizendo que o governo do Paraná ia providenciar essas terras. Então, assim, mas não há nenhuma carta do governo do Paraná, era só uma declaração do Setembrino. Eu acho interessante essa declaração do Setembrino, porque ele acaba acusando que o problema da guerra, no fundo, é uma questão de terras, entendeu? Os próprios militares vão colocar isso no seu relatório. Claro, também vão tentar desqualificar os sertanejos, chamá-los de matutos, ignorantes, fanáticos, bandidos, vão usar todas as denominações, mas vão admitir que existe um problema de terras, né? Isso é admitido pelo general Setembrino de Carvalho, pelo tenente Demerval Peixoto, pelo José Otaviano Pinto Soares, um outro tenente que escreve sobre o contestado também, e que teve 2 vezes na região, 10 anos depois também, investigando e pesquisando. Então, são vários os militares que têm essa questão de terra que aparece, né?
Professor, desculpe interromper, desculpe, Salve, antes ainda de chegarmos no Adeodato, mas me parece, pelo menos é uma narrativa mais ou menos comum, que um desses militares foi justamente o capitão Matos Costa, que teria tentado, lógico, se eu me enganar, por favor, né, que teria tentado, em meados de 1914, ter feito algum acordo ali, né, com alguma concessão, mas o Matos Costa foi morto, ele teria sido morto pelos rebeldes, dentro de, inclusive em Santa Catarina, há o município, né, de Matos Costa. Sim. A morte do Matos Costa é um evento assim que faz pender para o lado do Partido Radical? Como foi? Quem matou o Matos Costa, professor? Então, esse é um assunto muito controvertido no meio rebelde, certo? Porque Matos Costa ele tentou por 2 vezes uma negociação, sendo que numa delas ele inclusive se vestiu de sertanejo, cortou o cabelo rente como se fosse um pelado, né? E foi junto com um comerciante para dentro de um reduto e falou com um dos chefes importantes, com Domingos Crespo, né? Domingos Crespo foi quem defendeu mais tarde a candidatura de Adeodato para o Comando Geral, né? E era já um apoiador de Chiquinho Alonso naquela oportunidade, né? E aí o Domingos Crespo, aí o Matos Costa perguntou: o que vocês querem para pôr fim a essa guerra, a esse conflito, né? Aí o Domingos Crespo disse para ele: olha, a gente pode acabar com essa guerra se ressuscitarem os 200 mortos em Taquarussu, e se for morto o coronel Albuquerque, o coronel Amazonas Marcondes, o coronel Leocádio Pacheco. Aí ele faz uma lista de coronéis que tinham que ser executados. E alguns comerciantes da Estrada de Ferro também estavam naquela ali era lista. Pauta máxima, né? Era uma pauta impossível, né? Mas mesmo assim eles não estavam atacando ainda. Né? Então o que acontece também é a intrusão de novas lideranças do Norte também, né? Um dos que vai participar do ataque à estação de São João dos Pobres. São João dos Pobres era uma estação da Estrada de Ferro, chamada de São João, né? São João dos Pobres é porque ali tinha uma comunidade negra, uma espécie de uma comunidade quilombola, né? Naquele território, ainda tem, né? Que hoje, então, assim, o ataque à estação era para ser combinado junto com o ataque a Calmon, que era uma estação vizinha. Em Calmon tinha uma segunda serraria da Lambert. Não era a maior, mas era uma serraria bem importante, né? A maior delas estava lá em Três Barras, que é aquela que aparece nos filmes do Contestado, com todo aquele processo industrial, com serras-fita e tudo mais, locomóvel, fazendo com que as toras andem e tal, né? Era um processo já industrial de ponta, de intensivo de exploração da madeira, né? Mas ali em Calmon, então, esse ataque é feito no início de setembro de 1914, né? E em Calmon e em São João acontece um ataque extremamente violento dos rebeldes, bem o contrário do que eles faziam em outras regiões. Só para vocês terem uma ideia, eu tive em mãos com todo o processo da invasão a curitibanos, que formou um processo de 700 páginas. Na invasão de curitibanos, ninguém morreu. Eles ocupam a cidade por uma semana, os homens saem da cidade, só ficam mulheres e crianças, olha que estranho. Os homens saem da cidade, só deixam mulheres e crianças, chegam os rebeldes, começam a atacar a prefeitura, os prédios públicos, o telégrafo e o jornal do coronel Albuquerque, né? Queimam essas propriedades, atacam o cartório também, né? E queimam, conseguem queimar uma boa parte dos documentos, mas não todos, porque naquela semana choveu muito, a última semana de setembro de 14, né? Alguns documentos foram recuperados pelo titular do cartório, assim, com barro nos processos, com pata de cavalo em cima e tal, né? Então ainda dá para ver isso. Mas, assim, em curitibanos eles só queriam atingir as propriedades do coronel Albuquerque. E muitos rebeldes tinham, entre as mulheres e crianças que estavam na cidade, muitos eram parentes deles também. Então, por isso que os homens saíram
e ficaram tranquilos que não ia acontecer nada com as mulheres e com as crianças, né? Porque isso era meio que avisado, né? Então, o ataque a várias cidades acontece assim, com as forças, muitas vezes, fingindo que tiroteiam alguns rebeldes e caindo em debandadas. As forças oficiais também fugiam quando chegava uma coluna muito grande. E essa coluna de invasão de curitibanos, ela vem de um terceiro Taquarussu. Vê só, eu tinha falado do primeiro Taquarussu lá com o Monte José Maria, em 1912. Depois, em dezembro de 13, se forma um segundo Taquarussu com a Teodora, né? E agora, no segundo semestre de 14, se formou um terceiro Taquarussu, né? Que era um reduto de porte médio, né? Novamente restaurado, né? E que vai organizar o ataque a curitibanos e depois, mais tarde, o assédio a Lages, no sul, né? Lages fica sob fogo rebelde, quase caindo na mão deles, por 2 meses, né? Foi só a morte do Chiquinho Alonso que pôs fim ao ataque a Lages, né? Mas toda a região oeste do oeste e boa parte do sul do município de Lages, né? Campo Belo do Sul, São José do Cerrito, Capão Alto, todas essas regiões ficam sob domínio rebelde. Um reduto tinha sido construído no oeste de Lages, né? Que é o reduto da Campina dos Buenos, né? Então, o movimento cresce muito, né? No ataque a Calmon, Matos Costa, naquela época, estava andando na linha de ferro, né? Ali entre Timbó e União da Vitória. Então, ele recebe a notícia em União da Vitória que estava havendo um ataque a Calmon e a região de São João, que hoje se chama Matos Costa em homenagem a ele, porque ele morreu ali, né? Aí ele vai de trem com a unidade do batalhão de infantaria que ele chefiava, né? O trem chegam os sertanejos, começam a tirotear, e ele desce do trem com alguns soldados, só que o trem dá meia volta e se recolhe para a União da Vitória. Eu tive o acesso a esse processo e alguns militares acusam o maquinista de deixar na mão, né, o Matos Costa, né? Outros dizem que o próprio maquinista disse que ele foi obrigado por um outro militar a dar meia volta. Então, assim, ele é inconcluso sobre a responsabilidade da tragédia, né? Mas ali morre Matos Costa. Mas os sertanejos não queriam matá-lo, né? Não queriam matá-lo. E esse ataque que levou à morte do Matos Costa foi comandado pelo Vanuto Baiano, que era um sertanejo recém-entrado no movimento, e que algumas pessoas diziam que ele era alguém que era muito amigo do coronel Fabrício Vieira, certo, que era um coronel que tinha a fazenda Chapéu do Sol, numa região no Médio Iguaçu. Fabrício Vieira era um gaúcho, né, que vivia no Iguaçu, era um chimango, tinha chegado naquela região durante a Revolução Federalista, né, e defendia a causa do Paraná no contestado. Então, né? E aí o que acontece é que consta que Vanuto Baiano podia estar trabalhando para o coronel Fabrício Vieira contra o major Matos Costa. Por quê? Porque o Matos Costa, além de tentar negociar com os sertanejos, ele denunciou esses coronéis ao governo federal. Inclusive, o Fabrício Vieira foi denunciado pelo capitão Matos Costa ao senador Pinheiro Machado, na época que era um coordenador político do governo Hermes, né? Então, assim, até o Pinheiro Machado diz... Professor, olha, então o Vanuto Baiano era uma espécie de traidor, de infiltrado, de provocador? Alguns sertanejos dizem isso, né? Outros dizem que ele era só um novato muito, vamos dizer assim, impetuoso. Inocente, naíve. O fato é que o ataque dele, né, resultou na morte de um oficial que tinha, pelo menos, um canal de diálogo com os sertanejos, e isso foi usado pela imprensa e pelo governo para justificar uma expedição punitiva de grande vulto, né, que foi mandada no segundo semestre sob o comando do general Fernando Setembrino de Carvalho. É um Gravilo Príncipe dos redutos, né? Malcoran, né, com Sarajevo, né, que é a primeira... Sim. Opa, caiu? Não.
Estamos te Ali a ouvindo. guerra... Estão me ouvindo, né? Então, agora voltou. Congelou um pouco, mas voltou. Tá bom. E aí Então, é assim, esse momento, então, que o Adeodato vai ascender nesse acirramento do conflito? Então, nesse no final... acirramento, o Adeodato começa a ascender como par de França, né? Certo. E ele vai... O Adeodato era muito novo, ele tinha 26 anos, né? Só que ele tinha também características pessoais bastante peculiares. Ele tinha um poder carismático muito forte, né? Ele era um improvisador de porfias, né? Daqueles desafios de trova e tal, né? Ele era poeta, então, né? Era um poeta. E vivia fazendo ironia e brincando. E quem faz ironia sempre fala o contrário do que quer dizer, né? Então, tem muitas frases do Adeodato que foram tomadas ao pé da letra pela imprensa, pelos militares, foram usadas para condená-lo depois, mais tarde, né? Mas ele era muito assim, quer dizer, ele era muito virtuoso no manejo das palavras, tinha uma voz possante, né? E que por si só impunha, né, um certo respeito e tal. Então, o próprio coronel Estilac Leal, o chefe da Coluna Sul, que tentou assediar o reduto de Santa Maria. É o mesmo Estilac Leal que depois participa lá daquelas eleições do Clube Militar? Nos anos 50? Sim, esse mesmo. Esse mesmo, né? Então, aqui ele é um jovem ainda, né? No contestado, a gente tem vários militares que vão aparecer depois, né? Perfeito. O próprio Setembrino de Carvalho vai ser ministro da guerra do Arthur Bernardes. Na época do tenentismo, né? Ele vai governar 4 anos abaixo do estado de sítio, né? Sim. Assim, né? Quem estava na defesa de Canoinhas era o Teixeira Lott. Era um aspirante do exército. Teixeira Lott, o Lott era um aspirante, era um jovem, era um guri. Nossa, né? Que incrível! Era um aspirante, ele estava lá na defesa de Canoinhas, né? Demais, tem muitos, assim. O Arthur Sócrates. O futuro general Lott. O futuro general Lott, né? Nossa, ele era um jovem oficial, assim, né? Professor, desculpa, se eu puder só fazer 2 perguntas bem objetivas aqui, que das pessoas aqui. O Jaime Carvalho, ele pergunta se, objetivamente, Santa Cecília foi palco do... Sim, com certeza. Santa Cecília do Rio Correntes é uma região ao norte do município de Curitibanos. Hoje é um município próprio, né? Mas foi uma região, foi parte do epicentro do conflito, né? Muito importante, cara. Então, e o Maurício Gubert, né, aqui, ele pergunta se a erva mate era commodity da época. Era uma commodity na época. Era, porque ela era exportada, né? Ela era exportada para os vizinhos platinos aqui, né? Para a Argentina. Porque era uma região que tinha muita erva mate, né? Uma região, O Uruguai, por exemplo, é um grande consumidor e não tem erva mate no Uruguai, né? Porque é tudo plano lá, né? Não tem planalto, né? Então, eles compravam... Os grandes produtores de erva mate eram Brasil e Paraguai, né? E também aquela regiãozinha ali de Misiones na Argentina, mas que é muito pequena, né? Não dá conta nem do consumo argentino ali, né? Bom, mas falávamos do acirramento e do Adeodato. Isso. Então, quando o Adeodato vai se destacando, né, nesses combates e tudo mais, como um par de França, como alguém, né? E aí, quando morre o Chiquinho Alonso, por uns 15 dias ficou uma certa confusão nos redutos, né, para saber quem é que seria o novo comandante, né? E aí, até que, com o apoio de algumas famílias muito influentes nos redutos, né, o Adeodato, que resistia até ser nomeado no primeiro momento, aceita essa nomeação, né, vence o Partido Moderado, né, e começa a ter um comando direto sobre todos os piquetes e sobre todos os grupos armados. Então, ele centraliza. Se antes eles estavam se expandindo para o território, Adeodato agora quer partir para uma posição defensiva forte, que ele acha que é inexpugnável, que é o Vale do Rio Santa Maria, né? Quem um dia puder visitar essa região, vale a pena, o lugar é extremamente bonito. É um vale do rio que fica no caminho entre Le Bon Regis e
e Timbó Grande, né? Então, assim, na época, era um vale cercado de matas muito fechadas, né? Com uma garganta muito estreita de entrada ao sul e outra garganta de entrada ao norte. Então, defendendo as duas gargantas, né, a Deodato achava que teria ali, né, uma margem de mais de 20 quilômetros de vale para as pessoas ficarem sossegadas ali, né? Na verdade, era uma tentativa de fuga do governo, né? De fuga do exército, né? E que era possível controlar, portanto, a navegação do rio por infantaria ali, né? Não, ali o rio era muito pequenininho, não era navegável. Ok. O Vale do Rio Santa Maria, ele era todo acachoeirado, né? Não era navegável. Ok. Então, era uma água boa para o abastecimento, né? Entendi. E claro. estava seguro, né? Porque nas laterais tem matas cerradas, né? O governo, para entrar ali, ia ter que roçar e chamar atenção fazendo isso, né? Ou tentava o acesso por baixo ou por cima. A principal coluna do Setembrino, que tinha 2.000 soldados, no total ele reúne mais de 6.000, né? Mas a coluna principal dele, que tinha 2.000 soldados, era a do Sul, que ficava em Curitibanos e que tentou furar Santa Maria por 4 meses, sem conseguir, né? E aí o próprio Silac Leal, que estava comandando, né, porque ele era tenente-coronel, né, ele diz que na boca da serra eles ouviam de longe o grito do Adeodato, zombando dos militares, né? Então, assim, o Adeodato não só reunia os sertanejos e animava-os para a luta, mas como dava uma zombada assim, nos militares, né? Há vários casos, né, também, que são reportados, né, pela literatura de soldados que abandonam a tropa oficial e vão para o reduto, né? Tem alguns soldados que vão, né? Alguns ensinam os sertanejos lá como fazer granada com uma pólvora preta que eles fabricavam dentro dos redutos, socavam aquilo com prego, com caco de vidro, com um monte de coisa, faziam umas granadas assim, caseiras, né? Além de fazer aquela munição deles, né, com a pólvora preta, né, que eles chamam, eu não sei como é que é essa pólvora preta, né, que eles chamavam, que era uma pólvora para espingarda pica-pau, mas que também servia para preencher os cartuchos de Winchester, né, que era uma arma já um pouco mais sofisticada que eles também tinham, né? Então, as condições de resistência vão ficando difíceis porque ficam num único lugar. E ali, os outros redutos são chamados por Adeodato a se concentrar no Vale de Santa Maria. Então, é uma forma também de centralização do poder no mundo rebelde, essa centralização geográfica, né? Centralização do poder de Adeodato, que não vai ser um chefe confederado, ele vai ser um chefe direto, um comandante muito presente, né? Mas também tem uma certa eficácia essa resistência dele no Vale de Santa Maria, né? Eles só conseguem ser furados ao norte por uma expedição do Potiguara, né? Então, daí, em abril de 1915, né, depois de muito combate em Santa Maria, o reduto é destruído, né, numa expedição do capitão Tertuliano Potiguara, né? É um capitão cearense, né? Ele tem o nome Potiguara, mas não é do Rio Grande do Norte. Ele é cearense, né? Que vai entrar e vai destruir. O reduto de Santa Maria, naquela época, se desenvolvia em 7 quilômetros ao longo do rio, né? Era como se fosse uma conurbação de redutos. Eram vários redutos, um do ladinho do outro, que era o reduto principal, o reduto Mor, depois o reduto das Virgens, o reduto dos Pares de França e vários outros assim que tinham nomes diferentes, né? Mas todos eles eram ligados já, né? Eram 5.500 casas, né? Que reunia uma população que a gente estima em mais de 20.000 pessoas, né? Então, ali foi o maior de todos os redutos. Mas a destruição de Santa Maria não é o fim do contestado, né? Porque estamos em abril de 15. Né? Perfeito. Em abril de 15, o que o Setembrino de Carvalho faz? Né? Ele diz assim, olha, Santa Maria, o maior reduto, foi destroçado. Mas no final do mês ele sabe que os sertanejos estão organizando 3 novos redutos, né? Que é São Pedro, Pedra Branca e São Miguel,
né? São 3 novos redutos com remanescentes que fugiram de Santa Maria. Né? O Adeodato tinha sido mais de 15 mil pessoas. O Adeodato ainda liderava. O Adeodato está liderando, né? Mas ele está liderando o maior desses redutos, que é o de São Pedro. Né? Os outros estão mais distantes do reduto de Adeodato e vão sendo reprimidos antes da repressão final ao reduto de São Pedro, que é o último reduto. O reduto de São Pedro ficava onde hoje é exatamente a sede do município de Timbó Grande. Né? A igreja de Timbó Grande é onde era a casa de Adeodato. Né? Adeodato, quando assumiu o comando geral, ele também tem um ato simbólico aí que é muito falado pelos moradores. Né? Ele casou com a viúva do Chiquinho Alonso. Então, assim, alguns sertanejos dizem assim que, bom, o problema é o seguinte, é que a viúva do Chiquinho Alonso era comadre dele, porque o Adeodato já era casado antes, ele matou a esposa por uma questão passional, né, e casou com a comadre, o que no meio sertanejo equivalia quase a um incesto. Certo? Porque ela tinha um parentesco simbólico com ele. Né? Os filhos dela tinham sido batizados por Adeodato. Né? Então, um casamento de um compadre com uma comadre não era bem visto pela população sertaneja. Desculpe interromper só um problema na vida dele. A gente tem uma foto aqui do Adeodato, a foto em que ele está preso, só para a gente ilustrar aqui um pouco, Salve. Isso. E... Essa foto é de agosto de 1916. Isso, né? Nós demos uma adiantada, né? Quando finalmente termina aqui o Adeodato entre 2 soldados, né? O Adeodato preso. E a figura dele... Legal, Salve. E a figura dele ficou famosa, além da sua capacidade militar, etc., mas também por essa questão interna, porque, como você explicava, eu acho, houve muitas disputas internas que poderiam mais ou menos ser sintetizadas numa ala, um partido um pouco mais moderado, mais disposto à negociação, não que fossem acovardados, muito pelo contrário, mas um pouco mais dispostos, né? E uma ala mais radical, que queria ir até o fim. Né? E isso, me parece, também foi levado para dentro do convívio dos redutos, de modo que os comportamentos prevalecendo essa ala radical começaram a ser bastante fortemente normatizados. E a leitura do seu livro, professora, Lideranças do Contestado, me passou muito essa ideia forte, né? Claro, há esse episódio, então, por exemplo, a esposa o traiu, ou teria traído, né? Ele manda matá-la, ele teria mandado matar o próprio padrinho dele, se não me engano, e que ele matava pessoas na formatura, né? A formatura é aquela... Até hoje no MST é a formatura, né? O pessoal de manhã cedo se reúne, me parece, isso, homens do lado, mulheres do outro, e ele passou a ter uma régua muito justa ali de comportamento e a punir, eventualmente até com a morte, aqueles que ele visse como traidores. E por isso há no seu livro uma frase atribuída a Alfredo Lemos, num depoimento nos anos 50, que eu achei incrível, porque é a imagem que nos ocorre mesmo, e aí ela é figurada, que o Adeodato seria o Stalin dos redutos. O Stalin dos redutos. Porque na literatura socialista, o Stalin é um homem de aço, né? Como steel em inglês, né? Stalin ele é celebrizado como um líder duro que lutou na guerra e tal, mas também como alguém que promoveu uma luta interna muito forte, os processos de Moscou, aquela coisa toda, e o Lemos diz, não, ele era o Stalin dos redutos. Ele era o Stalin dos redutos? Então, o Adeodato? Como é? É uma comparação bem anacrônica, né? Anacrônica, mas claro. Eu acho interessante que o Lemos usa essa figura, né? Porque o Lemos ele é um sujeito muito complicado, porque ele é um comerciante da região e que, durante a guerra, ele teve 4 meses preso em Curitiba, sendo acusado de abastecer os redutos. Então, ele passou o resto da vida dizendo que ele não tinha nada a ver com os fanáticos,
né, os fanáticos, entre aspas, né? E que, então, assim, e ajudou, e foi mais um que ajudou a demonizar a figura do Adeodato, né? Mas, sim, a rigidez, ela existiu até por depoentes que admiravam o Deodato, né? E admiravam também por essa dureza que ele tinha. Porque quando as deserções começam, né, ou seja, os militares vão começando um cerco, e esse cerco vai tendo a sua eficácia a médio prazo, principalmente com o desabastecimento, a escassez de alimentos e a fome, né? Perfeito. Que normalmente eles estavam vendendo erva mate, couro e gado para os comerciantes e comprando alimentos e munições, né? Então, tinham, né, uma forma de se renovar, né? Depois passaram apenas a fazer, porque assim os redutos, como foram atacados muito cedo, eles não conseguiram ter um autossustento econômico próprio, tipo esperar uma safra acontecer para a subsistência. Não, eles tiveram que partir também para o arrebanhamento do gado alheio, né? Principalmente dos adversários, os grandes fazendeiros. Isso que me parece interessante, em que pese anacrônica a comparação, pelo que a história que o professor está contando, a partir do momento em que aquele ciclo de julho de 14 se esgota com a expansão, a conquista dos novos redutos, e o Adeodato e os revoltosos são forçados a se concentrar no vale do rio Santa Maria, a partir desse momento parece que também as contradições se desdobram para dentro do movimento. E aí, nesse sentido, ele seria uma espécie de Stalin dos redutos, me parece, por essa via, uma comparação, porque a contradição começa a se voltar para dentro, já que a força de expansão se esgota, né? Há um esgotamento da consolidação do movimento. Sim, não sei se faz sentido. É uma situação difícil, né? Porque em janeiro de 15, tem um grupo de rebeldes que se apresenta para os militares, que resolve não ir para Santa Maria com Adeodato, que é o Bonifácio Papudo, o Gregório quando? Lima. Novembro de 15, é isso? Não, desculpa. Em janeiro de 15. Janeiro de 15. Eles se entregam, é uma grande rendição. Perfeito. Principalmente daqueles do norte, lá que estavam assediando Canoinhas. Perfeito. São mais de 1.000 que se apresentam ali, né? Em janeiro, é uma primeira onda de rendição, né? E ali vários chefes, como o Gregório de Lima, o Alemãozinho e o Bonifácio Papudo, são convidados pelo governo a servir de vaquianos para as tropas oficiais. E o Alemãozinho aceita. O Henrique Volland, o Alemãozinho, aceita fazer isso, né? Então, dentro dos redutos, isso acende uma luz amarela para Deodato. Ele diz, quem sair daqui vai querer bombear para os militares, ou espionar, ou passar todo o serviço para eles. Então, ele via qualquer ameaça de deserção como sendo uma traição, né? E, em certo sentido, isso se justificava, né? Também houve um depoente que disse que o Adeodato tinha uma ligação muito especial com as crianças e que muitas crianças espionavam as próprias famílias para contar para o Adeodato se alguém estivesse fraquejando, né? Então, assim, ele podia ser um Mao Tse-tung, uma revolução cultural, a Vandla Lettre, né? Assim, o paralelo se ampliou aí. Mas, assim, isso aconteceu. Tinha uma criança dedo duro na história do Stalin, sabe desse mito? Não sabia. Eu vou procurar isso já. Então, assim, isso também foi dito, né? Mas, assim, o fato é que os atos duros do Adeodato não foram muito diferentes daqueles praticados por Chiquinho Alonso, ou pela Maria Rosa, ou pelo próprio Eusébio, lá em Taquarussu, porque eles tinham que disciplinar um grupo muito heterogêneo e complicado de pessoas também, né? E existiam normas de vida social dentro dos redutos, né? Então, os comandantes eles tinham essa responsabilidade, né, por manter essa ordem, né, interna, né, que é como se fosse um mini aparelho de Estado, né, assim, na prática, né? Claro que para uma comunidade pequena, né, em circunstâncias muito específicas, né, mas eles arbitravam conflitos, né,
decidiam sobre problemas, né? Adeodato, quando foi para os redutos, ele foi junto com o padrinho dele, o Neco Pepe, aquele fazendeiro. Mas aquele fazendeiro Neco Pepe não foi o primeiro padrinho do Adeodato, porque o Adeodato foi batizado com ele quando tinha 7 anos. O Adeodato tinha outros padrinhos lá no Cerrito, onde ele nasceu, né? E o Neco Pepe foi para os redutos, mas depois fugiu e começou a fornecer cavalos para o governo. Então, é por isso que Adeodato atacou a fazenda do Neco Pepe, porque ele não só abandonou os redutos, como passou a apoiar o governo, né? Então, assim, o ataque à fazenda do Neco Pepe foi feito pelo piquete do Adeodato, o velho Teleme participou, né? Viu o Adeodato matar o Neco Pepe, mas disse que não era para tocar na família, né? Nem nos filhos, nem na mulher. Então, dali eles deram meia volta e foram embora, né? Então, assim, claro, os grandes fazendeiros, os grandes proprietários vão dizer assim, ele matou o padrinho, ele casou com a madrinha. Então, você tem algumas leis costumeiras do sertão que vão ser tocadas nessa memória de demonização da figura do Adeodato, né? Ele era um combatente rústico, né? Assim, mas com muita habilidade política, né? Muita habilidade política, porque ele governou os redutos por 1 ano e 1 mês, numa situação de cerco, de instabilidade, né? E de constantes ataques, né? Então, ele foi muito hábil. No final, assim, quando o Setembrino sai em maio de 15. Setembrino faz uma operação política antes de sair. Ele tira da prefeitura de Curitibanos o coronel Albuquerque e coloca um vice-prefeito lá que era amigo e simpático aos sertanejos, né? Então, é um gesto que o Setembrino faz de conciliação para atrair aquele partido que o Setembrino coloca no relatório dele, para atrair o partido fanático moderado, nas palavras do Setembrino, né? Então, mesmo professor, fanáticos moderados, excelente. Então, essa. Mesmo o governo vai querer trabalhar com essa divergência que existe dentro dos redutos. Perfeito. Né? E isso, professor, o Setembrino apenas reforçou a posição do Adeodato. Claro. Reforçou, né? Reforçou a posição do Adeodato, porque daí até aquelas lideranças mais moderadas dizem que não podemos. Virou um ciclo, né? Sim. Não, aí ficou, né? Mas, assim, é que a guerra já vivia um momento de... A guerra, ela é uma sequência de tragédias, que quando essa lógica é colocada em movimento, as pessoas não sabem mais como é que começou e por que vai terminar. Porque é uma lógica de vinganças por ataques praticados, né? As guerras têm essa característica, todas as guerras, de uma forma geral, têm essa característica, né? Quem provocou essa guerra foi o governo, né? Os sertanejos evitaram a guerra por várias vezes. A guerra poderia não ter acontecido. Sim, a guerra os radicalizou, não o contrário, né? Sim, exatamente. Não foi o seu radicalismo que gerou a guerra. Tomou um curso próprio, né? E até mudou muito o projeto sertanejo, né? Deu desdobramentos próprios para o próprio projeto sertanejo, né? Parece que temos uma pergunta, não é, Salvo? Isso, eu queria ver se você podia trazer a pergunta aqui, as perguntas mais objetivas, que o Humberto Navarro, que inclusive é de um canal parceiro aqui da Rádio Navarro, que eu recomendo muito, um canal excelente, ele pergunta se o Coronel Siqueira, afinal, foi morto ou não, né, depois, naquela sequência. Coronel Siqueira? Coronel Siqueira Salvo, não é esse, Coronel Salvo, Siqueira Coronel Siqueira é esse perfil aí que morreu. Ah, desculpa, eu confundi, o senhor estava falando de um outro coronel. Esse era Vieira, não. Desculpe, enfim, tá certo. Mas temos uma pergunta sobre a degola. Aproveitando, então, é verdade. Obrigado, Paulo. Foi uma falha minha. Deixa eu só mas temos uma outra anedota. pergunta, dos degolados, da degola dos rendidos, a pergunta do Rafael. Sim, eu já estou indo para as perguntas aqui. Isso, Então, tem essa pergunta mesmo, Paulo, né, a respeito se der tempo para falar das degolas de sertanejos rendidos. Houve degolas também Muitas, né? Porque tem uma fase da guerra que é de
praticamente de julho a dezembro de 15, pegando até janeiro e fevereiro de 16, que é uma fase que a memória local chama de açougue, essa fase da guerra, certo? Que é a caçada final aos sertanejos e a destruição dos últimos 3 redutos. Então, ali, o que acontecia é que mesmo aqueles que estavam dentro dos redutos e queriam se render, não sabiam para quem podia se apresentar, né? Porque muitos eram degolados, assim, isso está muito bem documentado no caso de Canoinhas, né? Era um vaquiano local chamado Pedro Leão de Carvalho, o Pedro Ruivo, né? Ele ia para a cadeia de Canoinhas, pegava os sertanejos presos, levava para a beira do rio e ia degolando, né? Ele fez isso com mais de 100 presos na cadeia. Pessoas que já estavam rendidas e que foram depois degoladas, né? Na região, aqui foi citada, né, a região de Rio Correntes, de Santa Cecília do Rio Correntes, né? Na região de Santa Cecília ali atuava o piquete do Colete, né, que era um outro vaquiano que fazia sangrar todos aqueles que caíam no raio dele de atuação, né? Então, mesmo depois da guerra, tem famílias e famílias de sertanejos que ficam meses e meses no mato e levam muito tempo para se reapresentar, porque temiam, né, de ser degoladas, assim, numa apresentação rasa, né, de uma hora para outra, né? Uma das pessoas que eu entrevistei, o senhor Raulino, lá de Lebon Regis, ele fala do estado das pessoas na época das rendições finais. As rendições finais são entre dezembro de 15 e janeiro de 16, com a destruição do último reduto de São Pedro, né? Naquele momento, se apresentam 4.000 sertanejos em Canoinhas e 6.000 em Curitibanos, né? Todos num estado maltrapilho, assim, dramático, né? Na época que eu entrevistei o Raulino, estava acontecendo uma seca na África, daquelas secas fotografadas pelo Sebastião Salgado, né? Então, assim, numa imagem da televisão, aparecia aquelas crianças africanas que eram só pele e osso, né? E aí o Raulino disse assim: olha só, professor, aqui nos redutos as crianças estavam desse jeito, no momento que se apresentaram para o governo. Então, tinham famílias que faziam uma caminhada para se apresentar e chegava a metade da família no final da caminhada, porque alguns iam morrendo pelo caminho, que não tinham mais força para andar, né? Nas regiões dos redutos, não tinha mais passarinho, não tinha mais lagarto, não tinha mais cobra, não tinha inseto, nada. Tudo que tinha, eles comeram, né? Faziam sopa de couro, comiam broto de xaxim, né? O que dava para comer. Então, a experiência deles da fome no final dos redutos ela é dramática, porque essa era uma população pobre, mas não era uma população acostumada com fome. Eles viviam numa pobreza assim, com uma relativa até abundância de alimentos. Não tinham dinheiro, não tinham tostão, mas tinham alimentos, né? Plantavam mandioca, milho, criavam galinhas. Não havendo propriedade privada, eles podiam se valer dos recursos. Sim, e muitos eram até pequenos proprietários, pequenos lavradores, sim. Né? Mas, assim, como estavam distantes dos seus sítios, das suas casas e tal, já não tinham mais nem acesso a isso, né? Então, a volta desse pessoal, muitos voltaram. Claro que não houve um massacre geral como Canudos, mas em muitos redutos houve matança tão grande quanto em Canudos, né? Agora, como a população envolvida era muito grande, eles acabaram voltando ao mundo oficial, mas buscando aquela proteção dos antigos coronéis, né? Então, no final, até durante o período de rendição, essa é uma parte muito importante para a memória. O general Setembrino de Carvalho troca telegramas com os 2 governadores, do Paraná e de Santa Catarina, né? Porque ele achava que o número de prisioneiros a aparecer, ainda em Santa Maria, era pequeno, né? Ele dizia assim: a ideia primeira do Setembrino é assim: eu vou mandar esse pessoal para a Amazônia, que é o que fizeram com os rebeldes lá da Revolta da Vacina, em 1904, que é o que fizeram com os rebeldes da Revolta da Chibata, né? Então, assim, eu vou mandar esse pessoal para a Amazônia, que era um castigo duro, né? Porque metade morria no caminho, né? Mais ou menos é assim, né?
mas que teriam uma função colonizadora para o país, uma coisa assim, né? Então, ele coloca isso. Depois ele vai vendo que o número de prisioneiros é muito grande e que esse transporte para o Amazonas não é uma coisa viável, né? Aí ele escreve para o diretor de povoamento do Ministério da Agricultura, querendo localizar esses sertanejos em colônias que fossem dirigidas por diretores rígidos, que colocassem esses sertanejos sob uma disciplina de trabalho colonial, né, na terra. Era essa a ideia do Setembrino. Só que o representante da colonização do Ministério da Agricultura disse que as colônias que tinham eram para imigrantes europeus e não para sertanejos, né? E aí ele fica com esse abacaxi na mão. Aí o Setembrino diz assim, olha, que esses sertanejos se apresentem para os prefeitos de cada município, os coronéis, superintendentes, e eles vão decidir o que fazer com eles, né? Simples, assim, né? Então, assim, os sertanejos são entregues ao coronelismo, né? Resumidamente, né? Eles são entregues aos chefes políticos locais, que muitos os conheciam antes. Então, todos chegavam com aquele discurso de autovitimização, dizendo, eu fui à força para o reduto, o Adeodato era muito bravo, era um tirano, né? Então, não queria estar lá, mas eu tive que ir e tal. Então, mesmo os sobreviventes e os descendentes dos redutos acabaram demonizando essa experiência como um todo, né? E a própria memória de alguns personagens importantes, como o Adeodato, né? Por conta, né, dessa senha para a sua rendição, né? Eles estavam ali lutando por suas vidas, né? Foram derrotados, né? Então, o fato é esse. A derrota deles foi muito impactante. Sim, né? Meio que para purgar a própria memória de participação, né, na luta. Mas, assim, essas coisas duram um certo tempo, né? Mas depois não se sustenta, né? Como que um indivíduo vai controlar 10, 20 mil pessoas? Fica muito exagerado. Certo. Uhum. Muito Crisanto, acho que você achou um paralelo aí que você estava procurando? Não, é uma anedota, né? Mas é que tem um caso famoso de um menino que se chamava Pavlik Morozov, o nome é Pavel, Pavlik é apelido, que foi condecorado por ter denunciado os pais como dissidentes para o Stalin, né? Mas foi condecorado mesmo ou é anedoticamente? Não, a anedota é porque o paralelo é anedótico, né? Quando a gente lê, né, realmente chama atenção esse paralelo, mas de toda maneira a gente vê muitos paralelos, muitas analogias com os movimentos da Terra, como foram se constituindo, né? O próprio MST nasce nos anos 80 no Paraná, quer dizer, numa região próxima. Aqui em Ponta Grossa nós temos o assentamento contestado, né, do nosso grande camarada, me escapa agora o nome bom, enfim, do Joab, não é? Não, o Joab também, né? Mas o pessoal, enfim, já me lembro. Desculpa. Tem lá onde tem uma escola técnica, né? Tem uma escola técnica, sim, tem na Lapa. Acho que o Joab é da Lapa, na verdade. Né? É isso, perfeito. O contestado é na Lapa. O contestado é na Lapa, né? É na Lapa. Em Ponta Grossa. É naquela fazenda do Batu dos Campos Gerais, isso. né? Isso. Claro, lá tem a Escola Latina de Agroecologia, né? E tem uma escola, tem um teatro muito bonito, é um assentamento. Me desculpe, eu confundi. Em Ponta Grossa é o Zapata, na verdade, isso. Aqui na Lapa tem o contestado do Joab, claro. E, por exemplo, essa prática da formatura, que eu me referi há pouco, né? Que a gente lê no seu livro, isso no MST, lógico, não que eu tenha tido um convívio tão grande, mas tive algum convívio, dormi em assentamentos, dormi em acampamentos, né? Uhum. Participamos lá também da ocupação da terra do Coronel Copete Neves, em Ponta Grossa, quer dizer, da terra que ele grilou, né? E sempre de manhã tem mesmo essa formatura. Eu vou fazer uma pergunta muito ampla, a gente já passou o nosso horário e tal, mas não podia deixar de registrar. Como você vê, professor, um certo prosseguimento da luta do contestado no MST, na luta pela terra, ao longo do tempo, e como ela ainda está presente contemporaneamente? Acho que seria um tema relevante.
Olha, sem dúvida, não. Acho que o MST e os atuais movimentos de luta pela terra no Brasil, eles são herdeiros de todas as tradições de lutas anteriores, né? Que nós temos lá, desde a balaiada, a cabanagem, né? Vários movimentos, ainda os quilombos no período colonial e no século XIX, né? Então, assim, são movimentos de organização comunitária, né, muito fortes, né? Canudos, Pau de Colher, Caldeirão, são também comunidades, né, que são organizadas, são comunidades autônomas, né, de sertanejos, né, que tentam sobreviver, né, e viver da melhor forma possível, partilhando o trabalho, né? Quando chegamos... Caiu? Congelou e voltou. Então, acho perfeitamente legítimo que reivindiquem essa herança, né? Agora, é claro, o contexto da luta pela terra hoje é diferente, né? Hoje se trata de recuperar um acesso que foi historicamente perdido pelos lavradores, pelos trabalhadores, né, do campo, né? Enquanto que, naquela época, eles estavam lutando contra a expropriação, né? Então, assim, a maior eles parte... tinham a terra e a estavam Exatamente. perdendo. Perfeito. Eles tinham a terra e estavam perdendo essas terras para os coronéis, para os comerciantes ervateiros, para os grileiros da região contestada e para a Companhia Estradas de Ferro Americana e Madeireira, né? Então, eles resistiam a essa expropriação. Era um contexto de luta pela terra diferenciado do que nós temos hoje, né? Mas não deixa de ser também uma forma de luta pela terra, né? Claro, né? Porque então, assim, é uma luta social, né, que implica, né, na ideia de que a vida comunitária deve construir instituições, né? Não deve depender de um único indivíduo, né? Isso é uma das coisas que o MST aprendeu, né? Durante muitos momentos da história do Brasil, a importância da liderança carismática de alguns indivíduos foi fundamental para a existência de movimentos sociais, né? Porque eles eram pequenininhos, muito regionais, muito localizados, né? Mas o contestado, como acabou envolvendo uma região muito grande, né, acabou também criando uma experiência de multiplicação de lideranças que foi, né, algo inovador. Eu acho que, do ponto de vista histórico, né, foi inovador, né? Por quê? Porque lá em 1912, quando morreu o monge no primeiro combate do Irani, muitos davam o contestado como concluído, porque a principal liderança mística, né, dos sertanejos e tal tinha morrido ali no primeiro combate, né? E, no entanto, o movimento continuou, né? Então, assim, acho que é uma experiência importante, né? As experiências de organização são importantes, né? A organização da vida numa cidade santa, que implica no abastecimento, implica em organizar as mulheres, organizar as crianças, organizar a defesa, organizar as guardas avançadas, né? Organizar o abastecimento, né? Eles também fizeram lavouras, né? Tinham muitas lavouras de milho e de mandioca na região de Santa Maria, que tinham sido abertas pelos sertanejos. É claro que aquilo ali não teve tempo, né, de vingar, porque os ataques e a militarização do conflito, né, acabou interferindo em todo esse episódio, né? Mas o contestado, pelo fato de enfrentar o coronelismo, o capital estrangeiro, né, a expropriação fundiária, né, dos grandes proprietários, o contestado é um movimento que está muito longe de ser uma coisa regional, peculiar e fechada, né, no território. Ele é tão importante como todos os outros movimentos que aconteceram pelo Brasil e pela América Latina. Professor, tem mais duas perguntinhas aqui. O comentário aqui do Maurício Guibert, né? O Gubert.
perguntando a respeito do João Maria, né? Na verdade, Maurício, isso está no primeiro episódio, hoje é o segundo episódio, então se você puder clicar aí e procurar o primeiro episódio, vai estar bem explorado toda essa questão já. Isso. E, então, eu estou perguntando, desculpe, estou já respondendo, porque, enfim, né, foi uma coisa... E aqui o Otávio Zucon, ele pede por um documentário, né? Qual documentário o senhor indicaria a respeito do contestado? E aproveito para emendar a pergunta se o Guerra dos Pelados, do Silvio Bach, seria uma referência importante. O Guerra dos Pelados ele é um filme de ficção, baseado na obra do Guido Vilmar Sassi e do Noel Nascimento, né? Casa Verde, né? Mas claro, é um paralelo importante da guerra, né? Toca nas questões fundamentais da terra, do conflito, das características milenares e messiânicas do movimento também, né? Mas, assim, documentário tem vários, né, que a gente pode achar no YouTube. Eu recomendo muito fortemente aquele que eu já falei no primeiro episódio, se chama Terra Cabocla, que é um documentário aberto, né? Ele está aí disponível, ele foi feito pela diretora Márcia Paraíso, né? Ela ganhou um prêmio da Fundação Catarinense de Cultura e entrevistou pessoas remanescentes dos redutos que vivem hoje em assentamentos da reforma agrária, em Taquarussu, em Fraiburgo, em Matos Costa, naqueles municípios. Ela faz um bom... assim, eu acho que é um documentário sobre a guerra, mas sobre a atualidade ao mesmo tempo, né? Então, ela faz muito esse link dessa última pergunta que vocês me fizeram, né? Sobre a luta da terra hoje, a condição Pode repetir o nome do documentário? Então, o documentário se chama Terra Cabocla. Está lá aberto no YouTube. Olha, se me permite, eu queria indicar um também, talvez não exatamente um documentário, mas uma reportagem a um programa da TV Brasil, pelo menos quando era dirigida lá pela Teresa Cruvinel, que é o Caminhos da Reportagem, que era um programa semanal, creio, e os documentários eram muito bons, na minha opinião. São reportagens, lógico, então não tem, às vezes, uma profundidade, mas como iniciação acho muito bom, e um deles é o Contestado, a Guerra Esquecida, e quem o assistir poderá ver o nosso professor Paulo Pinheiro Machado de barba. Isso. Aquele ali é de 1912, 2012, né? 2012. Da época do centenário, né? Que a repórter da TV Brasil fez. Entrevistou a mim, a vários colegas meus aqui na UFSC, né? E visitou a região, né? Entrevistou pessoas de lá também. É um bom documentário também. A Guerra Desconhecida, né? Também, com esse nome, A Guerra Desconhecida, tem um outro documentário de 1982. Acho que ele foi editado e publicado em 84 pela Fundação Catarinense de Cultura. Se chama também A Guerra Desconhecida e é dirigida por 4 jornalistas, né, que é o Dario de Almeida Prado, o Canga e mais outros 2 colegas deles, da Irani Produções, né, que foi uma produção. O que eu acho interessante nesse documentário de 84 é que eles entrevistam ali, vivos, vários sobreviventes dos redutos. Né? Que legal. Sobreviventes, assim, o João Ventura e alguns outros eu consegui falar. É muito bom o documentário. Foi encomendado pelo governador Amin, mas depois que ficou pronto, o Amin não quis distribuir o documentário. Então, tem umas senhoras que falam. Isso, tem várias senhoras. Então, ele começou a correr por VHS, assim. Isso. Nem sei se foi digitalizado ainda. Professor, e faz alguns anos começou a se difundir certo turismo do contestado. Há museus, eu creio, em Caçador, em outros lugares. Acho que, como todo turismo, deve ter coisa melhor e pior, não sei, eu não fiz, né? Mas se alguém quiser aí fazer um turismo do contestado, qual seria uma dica aí de um lugar bom? Legal. Bom, eu acho que tem assim alguns lugares importantes para conhecer. Ali o centro
o comando é o Centro de Manobras Marechal Hermes em Três Barras, que era a sede da antiga Lambert. Né? Do Exército, isso? Ele é do Exército hoje. Né? Ele é a sede da antiga Lambert. Mas, assim, quando eu fui a última vez, ele estava aberto à visitação, mas depende do comandante de plantão. Às vezes eles fecham. Né? Em Irianópolis está sendo organizado um museu local. Né? Em Timbó Grande tem uma festa anual e uma caminhada do Contestado todo mês de outubro, todo ano. Esse ano teve também. Que legal. Em Le Bon Regis também tem um mês do Contestado, que geralmente é agosto, né? Que eles fazem lá. Le Bon Regis é a terra de Caraguatá. Né? Em Caçador tem um Museu do Contestado de Caçador, que é uma antiga estação da Estrada de Ferro, que foi transformada em museu, e tem muitas peças ali que foram colhidas pelo Nilson Tomé, um antigo pesquisador, e pelo padre Thomas Peters. Né? Então, eles pegaram peças assim dos redutos e tal, estão lá nesse Museu de Caçador. Ele é bem completinho. Né? E ele também tem uma parte de arqueologia indígena, de populações originárias ali da região, com pontas de flecha e tudo mais. Bastante coisa, assim, de cerâmica também, né, indígena. E tem escultura, né? Estátua do monge. Oi? Tem estátua do monge João Maria também, não tem? Em algum lugar? Tem ali também, tem estátua em vários lugares. Né? Em vários lugares. Ali também no Museu de Caçador tem o grande painel do Assis, que é o pintor que fez aquele painel assim, que é uma espécie de Guernica do Contestado, né? Que tem que legal, várias cenas de guerra em painel que estão lá em Caçador. Né? E como um lugar com mais aberto de visitação, mas também interessante, é o sítio histórico do Irani, na beira da BR-153, lá onde tem aquele cruzamento das BRs, né? A 153, que é a Transbrasiliana, e cruza com a BR-282, que vai para o oeste de Santa Catarina. 5 quilômetros abaixo está o Parque Histórico do Irani, que é mantido pela Prefeitura Municipal. Então, tem ali sinalizado o local do combate do Irani, tem o túmulo do monge José Maria, está ali, né? Tem a Cova dos 21, que é um lugar, uma cova comum, onde foram sepultados 21 sertanejos e soldados que morreram no combate. Né? Tem ali a casa do antigo animador cultural, Vicente Teles, né, que faleceu, que foi quem construiu esse parque, né? Tomou a iniciativa por muitos anos, né? Mas que hoje ainda é mantido. Tem um pequeno museuzinho ali do lado do cemitério do Contestado, do Irani. Né? Tudo isso junto, num grande parque. Isso tem no YouTube também, inclusive esse senhor que criou tudo isso, né? Tem entrevistas com ele, muito interessante. Dá para procurar no YouTube também. Sim, o Vicente Teles, ele era um músico, folclorista, um animador cultural, uma pessoa excepcional, pesquisador, autodidata também, assim, ele recebia escolas todos os dias na casa dele, ele transformou a casa dele em lugar de recepção, assim, né? E foi ele que buscou os antigos moradores para localizar a cova, para localizar o túmulo do monge, sinalizar o lugar. Começou a fazer um anfiteatro. O projeto era fazer naquela região uma espécie de espetáculo de luz e som, tal como existe nas missões, né, em São Miguel das Missões, né? Então fazer assim uma Trinidad também, né, para um público mais amplo e tal. Ele chegou a iniciar a construir as arquibancadas na beira do lago, mas faltou financiamento lutou até o final, morreu com 85 anos, né, o Vicente Teles, né? Mas ele tinha assim, se vocês colocarem no YouTube, Vicente Teles, Teles com 2 L's, né? E o Choro das Velhas, né? É uma das coisas mais lindas que eu já vi. Ele toca na gaita uma música que chama Choro das Velhas, que é quando as mães daqueles combatentes que tombaram no combate do Irani, na manhã, né, que combate é na madrugada, na manhã seguinte elas recolhem os mortos. Então ele imagina a cena das mães recolhendo os filhos mortos, os esposos mortos, né? E faz isso, transforma isso numa música, numa gaita. É um negócio impressionante, assim, né? Então eu acho assim essa obra
artística, né, do Vicente Telles, assim, de grande qualidade. Hoje continua com o filho dele, né, o Vicente Telles Filho, Vicentinho, né, continua lá na região, mas com uma proposta do ponto de vista musical mais modernizada, diferente e tal, mas também ele ajudou o pai a produzir os últimos CDs, né, e tem trabalhado com uma companheira dele, que é atriz, né, que é muito talentosa também. Eles fazem dramatização com Maria Rosa, com determinados personagens do Contestado, né? Então, assim, o Contestado tem muita coisa para se ver, né? E uma viagem, eu recomendo fortemente uma viagem ao oeste de Santa Catarina, que depois vá até as missões no Rio Grande do Sul. E daí as pessoas podem ver os assentamentos da reforma agrária atuais, podem ver os redutos do Contestado, antigos, e as missões jesuíticas mais antigas ainda, né? E, de alguma maneira, esses três projetos dialogam. Muito legais, sim. Né? Eu acho que são... Por isso que eu insisti muito naquele primeiro episódio na tradição platina, né? Perfeito. Né? Eu acho que o Professor, essa recolha dos mortos realmente sempre uma cena chocante, né? E interessante que na Guerra de Troia, os troianos, quando eles iam recolher os cadáveres, eles não podiam chorar, era proibido. Eles tinham que fazer isso em silêncio, isso era um sofrimento a mais, né? Porque eles não podiam chorar os mortos. O Sálvio é um estudioso, dentre outros temas, da Ilíada de Homero e autor de um estudo muito interessante da Ilíada. E isso é forte, assim, né? As pessoas, né, vai lá recolher o amigo e tal, mas tem que fazer em silêncio. Já os gregos faziam ao contrário, né? É lendário, inclusive, né, que os gregos faziam assim, arrancavam os cabelos, faziam... É quase uma obrigação, né? Jogar cinza, passar barro, né? Enfim, como em sinal de luto e de desespero pela perda, os troianos, ao contrário, era tudo... Tinha que né, engolir toda aquela emoção, porque não podia, né? Era proibido expor. Bom, a gente ultrapassou bem mesmo, né? Já estamos quase com 1h40 aqui. Se a gente puder encaminhar para o final aqui, talvez, porque senão depois fica muito longo também para as pessoas poderem acompanhar, né? Salve, eu acho que né? Foi muito, muito legal. A gente acabou não pedindo durante o programa, mas pedi inscritos, né? Nosso canal, chegando aí a 10 mil inscritos. Agradecemos também demais a presença do professor Paulo e todos que nos acompanharam. E deixem um like, né? Eu acho que se tem um programa que merece like, esse aqui mereceu total. Eu vou falar um versinho aqui, Salve, no final. Oba. Que toda esta narrativa nos inspira, e eu vou tirar um versinho aqui do Lideranças do Contestado, diz que os que iam brigar batiam o facão um contra o outro, aos pares, em forma de cruz, e em verso, me parece, né, pediam, clamavam e se preparando para a luta, diziam: meu Senhor crucificado, Filho da Virgem Maria, me guarde hoje, nesta noite e amanhã, por todo o dia, meu Senhor crucificado, que meu sangue não seja derramado, nem por fogo, nem por faca. Muito legal aí o nosso estudo do Contestado, professor Paulo. Legal. Muito bem. Muito bom, a gente fica muito feliz de falar de novo com o professor Paulo. Passou 1h40, mas a gente nem sentiu, assim, foi muito legal e a gente se emociona muito e fica muito feliz de estudar esse tema, né? A gente que não é da área, mas é muito legal, é muito empolgante. É sempre bom ouvir alguém falar do que entende, do que sabe, do que conhece, né? Isso e ainda mais um assunto como esse, mas seja de qualquer assunto, é sempre bom ouvir quem realmente conhece. O professor realmente, né, se destaca demais nesse quesito do conhecimento profundo, né, com uma enormidade de dados, de nomes, de lugares, de pessoas, enfim, chega a ser emocionante ver isso. Deixa eu ver aqui o comentário da Viviane, minha companheira. Entrevista memorável, para ser vista muitas vezes. Muito obrigado e parabéns.
É colega aí, professor, ela é da filosofia aqui da UFPR, e o Corda Bamba, que aliás é moderadora do canal aqui também, né, valeu demais. Ela, inclusive, antes lembrou dos malês aqui, quando o senhor estava falando das diversas batalhas, né? Então, fica aqui, a última palavra é sua para a gente encerrar, então, professor. Bom, eu queria agradecer muito, né, a paciência de vocês, né, porque eu, quando começo a falar, não paro mais, e estouramos o tempo, né, mas acho que a prosa foi animada, né, eu gostei muito, agradeço muito, né, o envolvimento de vocês com esse tema, o novo convite a mim, né, Crisanto, Paulo, Sálvio, né, muito obrigado. Obrigado ao público que está nos assistindo, já é tarde, né, mesmo assim, né? Então, um forte abraço, né, a todos os amigos e amigas, né, e nos vemos por aí, né? Muito obrigado. Obrigado, professor. Amanhã às 21 horas estaremos de volta aqui.